Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios no Café. Nosso encontro semanal, que acontece aqui todas as quartas-feiras, no CEI de Campinas. O CEI de Campinas está localizado na rua Doutor Quirino, 1856. Para quem um dia quiser aqui visitar o espaço, inclusive fiz agora pouco um story, né? Para falar que aqui tem inclusive exposições de artes. Hoje, aqui o CEI está recebendo uma exposição fotográfica, muito interessante, né? Pelo olhar da diversidade em relação à comunidade LGBT. Então tem uma mostra fotográfica aqui sobre o olhar da diversidade, inclusive é o nome do tema. E também nós agradecemos aqui ao espaço, também a editora Vozes, a nossa parceira aqui, que colabora, né, com as nossas lives, né, que oferece, inclusive, também material para nós estudarmos, né, um dos livros que a gente aqui comenta sobre os nossos devaneios é um livro da Vozes, né, vários livros da Vozes a gente utilizou. E também, né, falar para o pessoal que o Devaneio de Domingo está de volta, né? Então, esse domingo eu não vou fazer, mas ele vai ser feito num outro domingo, mas ele está de volta. Porém, ele só vai ficar gravado para assinantes da página. Quem quiser, então, rever ou ver aí algumas lives, alguns temas que são tratados aqui. Nos de domingo, eles são exclusivos para assinantes, para quem quiser vê-los gravados. E, bom, né? Hoje eu imaginei um tema aqui que ele aparece basicamente em todos os temas oriundos psicológicos, mas o devaneio é exatamente para isso, né? Da gente tentar imaginar e sair um pouco do óbvio. E é uma perspectiva muito vigente em relação ao tema, que já vou falar qual que ao tocá-lo, a psicologia tocá-lo de alguma forma, ela já toca querendo trazer soluções e querer entendê-lo, inclusive demasiadamente muito rápido. Então o tema de hoje é sobre sofrimento psíquico. Trago esse tema, né, que ele é sobre, inclusive, o que a gente chama do psicopatológico, do patologizar, aí no caso, e a necessidade. Eu vou trazer um pouquinho aqui, hoje a live tem um devaneios, né, sobre o tema, mas eu também trouxe algumas poucas e breves leituras sobre ele, né, não vou tentar me basear muito nelas, mas aqui é para a gente tentar imaginar esse tema. Vou tentar trazê-lo, inclusive, sobre algumas perspectivas da própria clínica psicanalítica. Ou umas possibilidades de clínica psicanalítica para um olhar possível para o sofrimento psíquico. Bom, eu acho que é bem comum, para a gente começar ali a nossa conversa, é muito comum que qualquer pessoa que vá e procura uma psicoterapia ou uma psicanálise, seja como for, o que move alguém para uma psicanálise, para uma terapia, é de que muitas vezes as questões da vida, as questões do cotidiano, elas não estão mais sendo... A resposta dada a elas já está sendo insuficiente por algum motivo. Boa noite aqui para a Nini Pompermaia, que está aparecendo aqui conosco. Boa noite para o pessoal, inclusive, né, que está nos acompanhando aqui ao vivo agora. Inclusive, né, pessoal, fazendo um pequeno parênteses, esqueci de falar, mas quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar aqui no Instagram a caixinha de comentários ou utilizar ali o balão com uma interrogação no centro dele, que aí eu consigo clicar e visualizar onde está ali a pergunta ou o comentário. Bom, voltando um pouco para o tema, a pessoa, seja ela qual for, o sujeito que vai buscar uma terapia, é porque ele percebe que de algum movimento que está acontecendo ali,
ele já não está dando conta mais. Alguma coisa, né, alguma coisa está sofrendo ao ponto de passar uma ideia de que alguma coisa não está funcionando. Geralmente começa por esse lado, pode ter outros lados aí e tal, mas o que geralmente move a uma necessidade é um sofrimento de eu não sei o que está acontecendo aqui, de alguma maneira. E quando se busca um profissional, seja ele qual for, já vem ali uma questão de, puxa, eu quero mudar isso de alguma maneira, eu quero melhorar isso de alguma forma e tudo mais na minha vida, ou até mesmo quero que a outra pessoa melhore na minha vida, né? Preciso de umas dicas, umas sugestões aí, mas a ideia é sempre ali de que alguma coisa precisa melhorar, aprimorar, mudar, porém, quando essa mudança aparece ali de uma determinada forma e da forma da própria mudança, aí tem uma recusa geralmente, não é bem por aí, né? Ok, mas aí a gente vai explorar um pouquinho mais sobre essas perspectivas. O que acontece? O sofrimento psíquico, uma das questões ali que eu vejo, que inclusive são alguns problemas de alguns discursos, é que alguns discursos meio que tentam omitir a necessidade desse sofrimento psíquico, que ele não é uma escolha. Ele não é uma escolha no seguinte sentido, puxa, eu na verdade estou sofrendo porque estou fazendo escolhas erradas. Eu preciso de alguém que me oriente para ter escolhas corretas. Pensar dessa maneira, inclusive, coloca que quando este analista vai ali, analista ou psicoterapeuta, seja como for, ali, e vai dar uma resposta, mas vai dar um repertório, né? Tem esse nome que é dado, né? Vamos aprimorar o repertório de respostas. Qual que é o grande problema em relação a isso? Tem, né, os dois principais que eu posso citar nesse momento. O primeiro é que ele acaba se tornando um mestre, ele acaba se tornando ali como se fosse um guru, né? Então, nossa, olha como eu não vivo sem o meu terapeuta, que olha como a terapia ela me salvou e tudo mais, tal. Que ok, nem um pouco de desprezo à minha profissão, não estou criticando esta parte, mas tem um discurso perigoso aí, porque inclusive a gente falou isso em algumas lives passadas e isso tem que ser resgatado. Toda e qualquer psicoterapia, independente da sua vertente ou abordagem, ela visa a autonomia do sujeito. Ela visa que alguém consiga, né, dê suas próprias respostas, se valorize, perceba que a sua voz ela é tão importante quanto as dos demais e por aí vai, né? Isso, em outras palavras, visa ali uma autonomia, né? O problema desse discurso é que ele já está captando ali de que a pessoa não pode ser autônoma, porque a partir do momento em que ela for autônoma, a partir do momento em que ela está realizando aquilo que ela está querendo daquela forma, ela vai sofrer. Então ela precisa de uma forma melhor. E alguém precisa entregar esta forma melhor. Este alguém é um profissional capacitado que fez X anos de curso, não sei quantos outros anos de formação, e piriri pororó. E ele se torna, ou pode acabar se tornando ali, um referencial de uma figura que ela vai... eu preciso dele para entender as coisas da minha vida, né? Esse é um grande problema que acaba por não aceitar que o sofrimento psíquico, que a gente está colocando este nome, né? A gente pode colocar outros nomes, ele por si só já é um funcionamento. Ele por si só já é uma maneira de se estar no mundo e de se relacionar com o mundo. Esse é um grande problema, né? É um problema também
eu preciso retirar esse sofrimento. Eu preciso colocá-lo ou até fazer com que ele não exista. Essa é uma ideia que ela perpetua dentro da psicologia de uma maneira a qual é uma ideia que é importada da medicina. No seguinte sentido, tem vários nomes que isso é dado. O nome vai trocar em diversas abordagens e tudo mais, mas o nome ele vai continuar de liga de alguma maneira. Como, por exemplo, falar sobre adaptação eficaz. Quando se fala sobre adaptação eficaz, inclui-se uma adaptação ineficaz, né? Então ele precisa incluir, né? Porque o que é uma adaptação eficaz? Aí vai ter toda uma descrição, toda uma posologia, se a gente for colocar ali no verbete médico, e de que essa adaptação precisa ser seguida, né? Se eu não fizer as coisas que estão dentro deste contexto, eu estou fazendo as coisas erradas. Ou seja, entramos num sistema binário, né? Esse é um grande problema. Qual que é o grande problema de um sistema binário, né? O grande problema de um sistema binário é que ele acaba criando oposições o tempo inteiro. O próprio sistema, para ser um sistema binário, ele precisa necessariamente criar oposições. Ele precisa colocar as coisas entre normal e anormal, entre certo e errado, entre justo e injusto, e por aí vai. Claro que essas coisas elas existem, mas é como se elas fossem o olhar classificatório para as coisas, e não o olhar com a qual as coisas se relacionam dentro dessa forma. E aí é que tá, né? Eu acho que aí eu vou começar a trazer algumas pequenas frases aqui, que é interessante, porque aí a gente vai começar a caminhar hoje, tentando trazer um papel, até mesmo para o próprio analista, que é um papel que talvez ele seja um papel diferente do analista que ele precise ali ficar trazendo sentido, né, que ele vai trazer, será que isso daqui não é tal coisa? Será que isso daqui você não deveria estar fazendo isso? Tal, né, que vai atravessando ali um discurso onde é quase um discurso sugestivo, aí no caso. Mas eu vou chegar lá. Não vou me antecipar muito, não vou colocar os carros na frente dos bois, porque o que interessa hoje para a gente começar a imaginar essa temática é a necessidade, e aí eu vou ressaltar bastante essa palavra, a necessidade do patologizar, do sofrimento psíquico especificamente, né? E qual que é a necessidade do patologizar? O Hillman, ele tem aqui no Revendo a Psicologia, né, que é o livro que a gente utiliza, inclusive, né, mostrando ele aqui para o pessoal que está ao vivo. E aqui eu grifei algumas poucas frases, mas aqui ele cita o Freud. Inclusive ele cita o Freud num livro que é um diálogo ou uma troca de cartas, se não me engano, com a Lu André Salomé. Eu acho que é isso mesmo. Mas aí o Freud ele fala, né? Mas o Freud ele vai falar isso na obra inteira dele, né? Inclusive esse é um aspecto importantíssimo da psicanálise. A psicanálise, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando ela pensa em estruturas, né? Quando ela pensa na estrutura neurótica, psicótica, perversa, tudo mais e tal, ela em nenhum momento tenta arrumar essa estrutura. Então como eu faço para não ser perverso? Esses dias eu postei alguma coisa e alguém perguntou ali então, não dá. Não é nesse sentido, né? Até porque nós estamos falando sobre tudo isso de ser perverso, de ser psicótico, tudo mais. Tudo isso é imaterial, tá? Isso não é algo que eu tenha que fazer para, sei lá, o que eu tenho que fazer para o tijolo ficar mais denso, que material que eu utilizo para o tijolo ficar mais firme e tal. A gente não está falando desse tipo de material. O material psicológico é um material que se enxerga a partir de si mesmo. Ele tem autonomia, né? Os personagens psicológicos são autônomos.
tão autônomos que são, porque são eles que sofrem. E esse livro aqui que eu trouxe, né, que eu Vivendo a Psicologia, uma das grandes sacadas que eu considero que o Hillman teve aqui foi de resgatar o Freud e de resgatar também um Freud que dá a sua devida importância para a patologia como sendo o acesso mais autêntico que se dá para a psique. Inclusive tem uma frase que eu acho que citei em alguma das lives agora, não vou lembrar qual que é, não sei se é do Freud ou do Lacan, não vou lembrar qual que é dos dois, mas que fala que a angústia é um sentimento que não mente. Sim, ele não mente porque ele está realmente colocando as coisas no plano do real. Aquela fantasia, ela realmente enxerga assim, ela realmente vive assim, né? E ela toma o sujeito. O sujeito da fantasia é sempre um sujeito passivo da metamorfose. Sempre um sujeito passivo de algo que está o transformando. Ele não é a minha vontade, a minha volição, no sentido de, puxa, eu tenho que ter vontade de, sei lá, comer mais verduras e tudo mais. Eu tenho que parar de comer, sei lá, tanta barra de doces e tudo mais, e começar a comer verduras. Essa mudança, pensando psicologicamente, não é mudança nenhuma. É só um deslocamento. Né? É um deslocamento pensando ali que agora eu comendo coisas mais saudáveis, mas o sofrimento continua ali. Ele continua intacto. Né? Percebe? Ele vai continuar sofrendo, até porque ele não vai mais se aproximar do desejo. Mas a partir do momento em que eu me aproximo do sofrimento, aí a coisa muda. Porque percebe, quando você se afasta do sofrimento, o que você está fazendo, na verdade, é realçando. Realçando o quê? A consciência dele tomando a minha. Que ele está me sujeitando. Eu não tenho outra opção, parece que eu tenho que servi-lo ainda mais. Então o trabalho psicoterapêutico que tenta arrumar as coisas de uma forma prática demais, aí eu vou colocar prática no sentido muito... Não é a palavra muito literal. Muito literal acaba por fazer um serviço ao próprio sofrimento, mas sem escutá-lo, sem dar a sua devida atenção. Então, eu trouxe aqui, né, do Revendo a Psicologia do Hillman, 3 partes aqui. Eu estou vendo aqui a terceira e eu acho que ela vale muito para o nosso tema de hoje. Muito, muito mesmo. E aqui tem uma frase que eu acho que daria várias lives para trabalhar apenas esta frase aqui, que é uma frase peculiarmente bem provocativa. Olha que interessante. E óbvio, ele vai beber isso aqui do Freud agora, que ele está trazendo. Ele vai dizer, a psique não existe sem patologizar. Não só do Freud, do Jung também, né? O Hillman não deixa de ser um inspirado pelo Jung. A psique não existe sem patologizar. Ou seja, a partir do momento... Isso toda a psicologia profunda fala, tá? Seja do Jung, seja do Freud, seja Ferenczi, seja Lacan, seja quem for. Toda a psicologia que está a serviço do inconsciente, a escuta do inconsciente vai precisar se galgar nisso. Ou seja, a partir do momento em que parece que aquela patologia não está mais aparecendo, que ela foi curada, e aí eu vou colocar curada no sentido médico da palavra, aí aconteceu uma derrota psicoterapêutica. Aí a gente basicamente, não é que o sintoma deixou de falar, eu deixei de ter ouvidos para o sintoma. O sintoma vai continuar falando e ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer. O problema é que ele fica ainda mais inconsciente, ele fica ainda mais atuante, que também foi uma bela sacada que o Freud teve em relação à teoria psicanalítica. Quanto mais inconsciente algo fica, mais atuante também ele vai ser em todas as relações e principalmente as relações amorosas.
E por que as relações amorosas? Porque toda relação amorosa, para que ela tenha ali um amor, né, um eros envolvido de alguma maneira, ela precisa atingir uma ferida. A relação amorosa, quando ela está no nível de apaixonamento de alguma forma, o apaixonamento, inclusive, é o que dá origem... Não, na verdade é ao contrário, mas tudo bem. O patos, né, vou inverter aqui. Patos, né, o patológico, patos, que é do grego, é apaixonar. É paixão. Então, olha só, é impossível desvincular paixão de sofrimento. Já está na sua raiz etimológica. Se nós estamos falando de uma perspectiva sobre a linguagem, porque a psicanálise, ela se curva, ela se debruça para a linguagem, para escutá-la, terapon, aquele que se debruça para escutar ali aquele que está enfermo, aquele que está acamado. Terapon é aquele que está debruçado. Então, nesse sentido, aonde a ferida ela vai pegar, mais forte é nos relacionamentos. Aonde ela vai ficar pulsante e até mesmo urgente é dentro dos relacionamentos. Seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos de amizade. E aí vai aonde a ferida pulsa mais. Né? E teve alguém que comentou alguma coisa aqui, deixa eu só dar uma pausa para ver o comentário que teve aqui em cima, é da Nini Pompermay, acho que é uma pergunta que ela fez aqui. Aqui. A psique não precisa ser corrigida pela análise, precisa ser vista em sua própria forma. É por aí? Sim. Eu acho que a questão não é corrigir mesmo. Eu acho que ali quando você coloca o paciente tentando corrigi-lo, né, de alguma maneira, você está dizendo para ele que aquilo que ele está vivenciando, que inclusive pode ser estruturante, tá? Estruturante de quê? Da própria forma como ele trabalha, ele vive, ele sente, ele come, ele estuda, tudo, de alguma maneira ou de outra, como ele se emociona, que basicamente se eu tento corrigi-lo de alguma maneira, eu estou invalidando, não é qualquer coisa, mas é a vida dele. Eu não gosto muito dessa palavra reforçar, mas eu acabo por intensificar, melhor palavra ainda, eu acabo por intensificar um espaço aonde o desejo dele é inaceitável. Eu acabo até, de certa maneira, dependendo de como for o manejo, moralizando este desejo, colocando sob uma perspectiva que ele deveria ser mudado. E aí tem várias complicações em relação a isso, né? Porque o desejo, ele é muito versátil, ele é bastante... é o que nos movimenta, é o que nos anima, de alguma forma, né? E a partir do desejo eu estou falando agora no sentido mais psicanalítico da palavra, tá? Mas, a partir do momento em que eu não percebo que esta forma, né, que você está trazendo, Nini, o que acaba acontecendo? A forma... Nós poderíamos colocar que esta forma, para eu entender, ou pelo menos para eu conseguir imaginar que ela é autônoma, é necessário uma personificação. Uma personificação nesse sentido tem algum sujeito que ele pensa por si só, ele sente por si só, tem situações que ele invade a minha consciência, e eu só vou conseguir acessá-lo se eu narrá-lo. Então, a análise é um espaço, é um dos espaços possíveis, não é o único também, mas é um dos espaços possíveis para que haja essa possibilidade de eu conseguir narrar sobre aquilo que eu não sei sobre mim. E quando eu começo a narrar, ele vai criando uma cara. Ele não cria uma cara de uma hora para outra. Pode ser que ele apareça de repente num sonho ou em sonhos, né?
pode ser que ele desapareça e se transforme em outra coisa, enfim, né? Ou de que ele apareça em diversas faces, né? Ele se mostra multifacetado. É interessante isso, né? Aí a gente começa a sair do sistema binário, né? Porque o sistema binário, ele sempre vai envolver que há uma resposta. Qual que é a ilusão do sistema binário? A ilusão de uma unicidade. De que eu posso, e a gente já falou sobre isso também, não lembro quando e onde, mas a gente já falou. Me lembra aí quem participa das lives. Mas o sistema binário, ele inclui que para que as coisas elas se deem bem, elas têm que se organizarem de uma determinada maneira. Elas precisam estar em confluência, em união, tem essa utopia da união também, que é um problema, porque eu não percebo que a própria forma interessante, inclusive, dos apaixonamentos, é que de alguma maneira ou de outra vai dar aí umas rusgas, vai dar aí uns choques. Só que se eu imaginar que o choque está acontecendo para as coisas melhorarem, eu não estou vendo nada do choque. Eu não estou vendo nada em relação ao que eu estou sofrendo. Então, a análise que a gente está propondo, ou tentando propor aqui, ou tentando observar aqui de alguma maneira, é essa que acolha para que o sofrimento fale o quanto for necessário que ele fale. Isso é mais difícil. Porque a partir do momento em que a postura interpretativa, ou a postura que ali já elocubra de que algumas coisas já são de uma determinada forma, ou precisam ir para aquele lado, tudo mais e tal, ela não inclui a diferença. E nem está muito interessada nela, por sinal, né? Também tem esse ponto. E aqui, deixa eu ver se já cabe... tem uma frase aqui sensacional que eu não tinha lembrado dela. Mas aqui tem uma outra frase aqui que eu já falei, né? Tem uma frase aqui do Freud, né? Que vale a pena citar, que podemos capturar o inconsciente apenas em material patológico. Ou seja, se o material patológico, de alguma maneira ou de outra, parece não estar falando, o acesso ao inconsciente parece que também foi fechado de alguma maneira. Claro, isso tudo a gente está colocando de uma perspectiva mais... não é abstrata a palavra, é imaginal. É uma perspectiva imaginal. Mas tem uma outra parte aqui que interessa, são mais duas. É que tem mais uma aqui, mas essa última aqui é só uma frasezinha que ela é fantástica. Essa da parte aqui não é necessária, não. Eu vou ler um trecho do livro aqui, para a gente ir alimentando e suscitando a nossa imaginação sobre o sofrimento psíquico. Vai começar bem aqui no início da página 161 do Revendo a Psicologia. O patologizar está presente não só nos momentos de crise, mas no cotidiano de cada um de nós. Olha que interessante, aqui ele já vai pontuando que não é só na crise que aparece o sofrimento, que ele está o tempo todo, de alguma forma, olhando e vivendo junto conosco. E aí ele vai aqui explicar um pouco melhor sobre isso. Faz-se mais profundamente presente no sentido individual de morte, que carregamos onde quer que vamos. Está presente também no sentimento interior e tão peculiar de cada indivíduo de ser único, diferente, o que inclui e pode até estar baseado em seu sentido individual de loucura. Pois todos nós temos nossa fantasia particular de doença mental, maluco, louco, insano. E todos os seus substitutos, coloquialismos e sinônimos, fazem parte de nosso discurso diário. Na medida em que lançamos nossos desvios internos para fora de nós,
com essas exclamações sobre os outros, estamos ao mesmo tempo reconhecendo que cada um de nós tem um desvio. Uma segunda ou terceira personalidade esquisita, que proporciona uma outra perspectiva à nossa vida diária. Na realidade, o patologizar fornece material a partir do qual construímos nossa vida cotidiana. Estilos, preocupações e amores de nossas vidas refletem padrões que resultam do entrelaçamento do material patologizado intrínseco a eles. O quanto mais profundamente nos conhecemos e as pessoas dos nossos complexos, mais reconhecemos o quanto nos encaixamos nos manuais de psicologia da anormalidade. Essas histórias de caso são também nossas próprias biografias. Falando em linguagem sociológica, quase todo indivíduo dos Estados Unidos, que é onde ele está dando a palestra dele, aqui ele está aí, né, na cultura, quase todo indivíduo dos Estados Unidos está ou estará nas mãos de um terapeuta profissional, de um tipo ou de outro, por período de tempo maior ou menor, seja lá qual for o motivo. Vou guardar essa parte aqui, porque aqui ele vai entrar num outro tema fantástico, que eu até vou marcar onde eu vou começar a minha última leitura de hoje. Mas o que é interessante aqui do que o Hillman vai colocando, é de que ele vai colocando ali que o senso de individualidade, ele é próximo ao senso de uma loucura, uma insanidade, de algo disruptivo que a nossa fantasia nos proporciona. É como se aquela fantasia nos tornasse únicos de alguma forma. É como se aquela maneira de se olhar para as coisas fosse sofrível. E tem por diversas maneiras, porque eu não posso realizar ela do jeito que ela parece, né? Inclusive, recomendo, tá, pessoal? Um belíssimo complemento desta live é o último Pod Estupefato que está lá no YouTube e também logo mais vai estar no Spotify, que eu fiz junto com o Marco Mileu, que é um psicanalista maravilhoso aqui de Campinas também, e a gente conversou sobre o sofrimento invisível lá. Ali ele foi dando diversos exemplos, até bastante didáticos, em como o sofrimento é muito por conta da existência de um outro, né? Sem o outro não haveria neuroses ali, como o Marco ele fala muito bem ali dentro do Pod Estupefato. Então eu recomendo para vocês assistirem, que ficou muito bom o encontro ali com o Marco. E também tem uma coisa interessante que é o quê? Esse desejo, ele não é proibido, ele não é impossibilitado, mas que alguém cometa alguma coisa aí, possa sofrer uma sanção, pode sofrer ali alguma intervenção até mesmo judicial de alguma maneira, ok. Porém, todo desejo, ele é possível de ser realizado, até por conta disso que os seriados de serial killers e psicopatas fazem muito sucesso dentro de uma sociedade como a nossa, que ali está acostumada o tempo todo a que forma eu tenho que reprimir o meu desejo hoje, né? Então, basicamente, seriados assim se tornam uma explosão de sabor para quem nunca comeu aquele bolo, de alguma forma. Porém, quando se trata de análise, ali não é para dizer para a pessoa de, olha, você não deve fazer isso ou deve fazer aquilo, mas de perceber que aquilo existe e de que só a existência daquilo, de alguma forma, ser importante, traz ali um sofrimento humano e até a percepção, em algum nível, de uma impossibilidade de uma realização.
que por mais que um desejo ele seja realizado, até mesmo da sua forma literal, o vazio permanece. E este vazio, ele basicamente, não sendo visto, não sendo escutado, vira um buraco engolidor. Ao invés de um vazio, ele começa ali a ficar cada vez mais profundo. E sim, tudo que não é escutado busca se aprofundar em si mesmo, com ou sem o seu acompanhante chamado nós, sujeitos, nós que desejamos. Lembrando que pensando dentro de qualquer perspectiva analítica, nenhuma mudança ela parte do ego. Nenhuma mudança parte. Então, quanto mais me preocupo com o ego, o que eu faço com o ego, qual que é o resultado que eu tenho que dar para o ego, essas preocupações, elas basicamente estão forçando para a mudança não acontecer, né? Elas estão preocupadas em como é que eu mantenho as coisas a mesma. Como é que eu mantenho o meu saláriozinho o mesmo, o meu vinho de final de semana o mesmo, não posso interromper isso. Então, é antimetamorfo, né, nesse sentido. O ego é antimetamorfo, ele é conservador demais. A preocupação exacerbada com ele, então como é que eu trabalho para não ter um ego assim, continua sendo pro ego, né? O que é interessante é a narrativa que o outro traz sobre mim. E exatamente esse é o ponto que aí eu ia chegar, e depois eu vou dar uma lidinha aqui no livro, que é o ponto de também a gente observar ali uma possibilidade de uma terapia, de uma psicoterapia ou de uma análise, seja lá o nome que vocês quiserem dar, que aproxime o patologizar de quem está sofrendo. Esta aproximação é exatamente o ponto onde as coisas elas começam, se é possível, né? Claro que aqui eu estou colocando, né, em algumas escalas, mas a partir do momento que eu me aproximo da minha dor, eu percebo que ela não está me matando e que talvez a última coisa que ela queira seja isso, mas de que a partir do momento em que eu não olho para ela faz com que algo pior que a morte, ela se torna desviante, ela não me deixa chegar no meu objetivo, ela não me deixa chegar no meu lar. Em outras palavras, ela não deixa eu ir para dentro da minha história. Eu vou me tornar sempre um sujeito passivo da minha própria história. Quando eu posso escutar esta dor de alguma forma, esse sofrimento de alguma maneira, eu estou escutando o meu inconsciente. Ele está trazendo para mim a consciência dele. E óbvio, nós estamos falando agora aqui no nível do outro em mim, né? Dionisiacamente falando. Este outro em mim, ele vai parecer que ele vai me tomar, ele parece que ele vai roubar alguma coisa de mim, mas exatamente da possibilidade de eu ficar um pouco mais com ele, que eu percebo que, opa, peraí, não é bem assim, né? Eu começo a receptividade para esse estranho em mim costuma me entregar sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, né? E aí sabedoria também não é questão de velho sábio, nem até porque a sabedoria ela geralmente, e talvez mais interessantemente, ela está vinculada à loucura. Eu não quero perder essa visão que a gente está vendo hoje, que a sabedoria está mais vinculada à loucura do que vinculada a um ambiente erudito e piriri pororó tal, que não esteja lá também, porém as coisas em alguns lugares costumam ser as mesmas. Quem geralmente traz ali uma sabedoria mais interessante, até mais tocante muitas vezes,
São figuras como tricksters, palhaços, bobos da corte. Deixa eu ver mais alguma figura aí. Que é uma figura do louco, né? Pensando aí em arcanos de tarô. Ela traz ali uma outra jogada ali. Né? Ela traz ali uma possibilidade, tá? Se, por exemplo, a gente pegar o arcano do tarô, que é o louco, que ele é o 0 e o 22 ao mesmo tempo, ele é o início e o fim ao mesmo tempo. Então ele está dizendo que o que você está vendo aqui não é só isso. Isso que você está vendo precisa obrigatoriamente incluir a sua sombra. Em outras palavras, precisa incluir aquilo que você acha que não deveria estar sendo incluído. Aquilo que você acha que na verdade deveria estar abolindo é o que tem que ser incluso também. É isso que o louco faz, ele dá essa virada. A sacada do louco é dar essa virada de chave, né? Que é o que o bobo da corte faz com o rei ali nessas figuras teatrais e por aí vai. Aqui aí eu vou ler, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Aqui tem um comentário da Nini. O louco no tarô se lança uma jornada de conhecimento de si mesmo. Sim, né? Não significa que vá chegar lá, mas significa que há um interesse de alma em. Isso é mais importante. O que a alma quer é mais importante do que eu quero. Porque quando eu percebo que a alma quer e eu dou voz a ela, eu percebo que esta própria voz estranha em mim, ela, apesar dela ser angustiante, ela é também prazerosa, ela também é interessante. Ela também traz ali perspectivas as quais eu estou interessado e não consegui assumir para mim, que é exatamente o que a figura do bobo da corte faz com o rei. Avisa de todos os perigos, as besteiras, as pataquadas, as cegueiras que o rei está ali fazendo e ele está... Eu ia falar uma palavra, mas não pode falar isso na live, né? Ele está pouco se lixando para isso. Pronto, lembrei. Tem que tentar conter algumas palavras, esse negócio de algoritmo é complicado. Mas aqui eu vou fazer uma última leitura da página 162 para a gente aqui temperar um pouco mais o nosso assunto. E olha só que interessante que o Hillman traz aqui, ele vai intensificando a importância do sofrimento psíquico. No entanto, isso está no primeiro parágrafo aqui, né? No parágrafo que, na verdade, é a continuação da página da 161 aqui do livro. No entanto, a terapia ou a análise não foram responsáveis por essa redescoberta. Aqui ele está falando sobre a redescoberta aqui da alma, tá? Foi a psicopatologia. Olha só que interessante. Aqui o Hillman está pegando numa ferida forte. Ele está dizendo que a psicopatologia, que o sofrimento psíquico é muito mais importante, inclusive terapeuticamente, analiticamente, do que o próprio processo de análise. Ele está dizendo que quem talvez até tenha criado os consultórios, e realmente ele fala isso, né? Não com essas palavras, mas ele fala que quem criou a psicanálise foi a patologia. Que a grande criadora, mais do que o Freud, aí foi a própria patologia. Que ela basicamente berrou. Falou, você trata de me escutar aqui, porque não estou afim de que você fique dizendo o que eu tenho que fazer, não. Eu preciso viver, você está me sufocando. E a gente está falando aí de um século vitoriano, né? 19 para o 20, aí, o Freud, e onde todas as questões ali, inclusive as questões sexuais, elas estavam extremamente adoentadas, né? Inclusive e principalmente as mulheres estavam adoentadas. Não à toa, né? Não à toa, psicanálise. O que funda a psicanálise é mais a histeria do que o Freud. Vamos colocar nesse sentido aí. O fundamento
a fundação da psicanálise é pela histeria, mais do que o Freud. Né? Freud curtiu isso. O Freud já entendeu isso, tá, Nina? O Freud sacou isso muito melhor do que a gente até. E aqui o Hillman continua, aqui, ó, os sintomas e não os terapeutas conduziram este século à alma. As patologizações persistentes em Freud, Jung e seus pacientes, patologizações que resistiram à repressão, à transformação, à cura e até mesmo ao entendimento, fizeram com que os principais exploradores da psique deste século se aprofundassem. Desse século, ele está no século XX ainda, tá pessoal? Que ele está com um seminário de 1975, se não me engano, 73, 75. Então ele está no século XX ainda. Onde que eu parei? Fizeram com que os principais exploradores da psique deste século se aprofundassem como nunca antes. Seu movimento através da patologia rumo à alma. Olha que interessante, vou fazer uma pequena pausa aqui só para fazer uma pontuação. Então ele está dizendo aqui que o que funda a alma, que o que faz com que a alma fale, com que ela apareça, mais do que fale, com que ela apareça é a patologia. Se tem patologia, tem alma. Então se eu perco a patologia, eu perco a alma. Isso aqui é radical. Tá? Isso aqui é uma postura mais incisiva que o Hillman está aqui insistindo, e inclusive ele está dando esta palestra para médicos, analistas e por aí vai. Seu movimento através da patologia rumo à alma é uma experiência que se repete em cada um de nós. Devemos muito a eles. A eles, no caso, Freud, Jung, né, os teóricos que se preocuparam em dar ouvidos, em conversar, em a dedicar, a trabalhar a sua vida toda em prol da patologia. Né? Mas, ainda mais ao patologizar. Eu não sei se eu falo isso agora ou depois. Não, vou falar depois. Vamos lá. Temos uma dívida imensa para com nossos sintomas. Olha essa frase agora, final. A alma sobrevive sem seus terapeutas, mas jamais sem suas aflições. Isso aqui é de uma densidade, é de uma beleza também, né? Eu acho que a gente merece fazer depois uma live sobre o belo, né? Se vocês toparem um dia, comentem, né, pessoal, um dia se vocês puderem. Isso aqui é de uma beleza, é de uma fonte de inspiração. É muito bonito ler uma coisa dessa de psicologia. É muito bom abrir um livro de psicologia que não fica vomitando na sua cara um monte de coisa que você deveria fazer e que você não deveria estar fazendo. É muito gostoso pegar um livro e falar, puxa, mas que delícia pegar e ler uma coisa dessa aqui, viu? É de um acolhimento, é de um abraço que se dá em relação a isso. Porque o que ele está abraçando aqui é falar assim, olha, ame o seu sofrimento, que o seu sofrimento vai passar a também a te mostrar que ele te ama. Aquilo que você achava que era impossível te amar vai te abraçar. Né? Ele vai dizer sobre isso. E a Caju está falando aqui, acho uma excelente ideia sobre live. Sim, eu acho que também é uma boa ideia. Eu estou tentado a falar sobre esse tema da beleza, viu? Porque olha que gostoso que é ler sobre isso. Que gostoso que é encontrar um tipo de psicologia que se pode falar, puxa, não é um manual. Eu estou lendo um livro, pessoal, não é um manual, não é esses manuais de psicologia. É uma crítica sim, agora eu faço uma crítica ferrenha a manual de psicologia. Por quê? Porque manual de psicologia, de uma determinada maneira, ele está pensando numa psicologia, para ele se apresentar como manual, ele precisa ter um enquadre, né? Boa noite para Fátima, que também está aqui conosco, dando boa noite, Fátima. Então, a psicologia está muito preocupada em enquadrar as coisas. Nossa, olha só, que relacionamento que eu posso ter que é saudável, que eu posso pular de um relacionamento que não é saudável.
talvez a gente perceba ali que é importante a gente estar falando sobre esses negócios de relacionamento tóxico, que é imprescindível. Uma pedagoga, que legal, Fátima, que bom que você está aqui conosco, nos acompanhando. Para a Flávia também, boa noite para a Flávia. E me perdi agora, eu vou voltar. Sim, o que acontece? Vou voltar ao negócio do manual, que eu esqueci umas partes que eu estava lembrando. Sobre essa psicologia que enquadra... lembrei agora que eu ia falar. Porque o que acontece? Se a gente colocar ali dos relacionamentos saudáveis e não saudáveis e tudo mais, ok, isso é importante. Porém, que inclusive foi uma live que a gente fez, ela está salva aqui no Instagram, depois ela vai passar para as outras plataformas, que eu fiz com o professor Eder Schmidt, né? que é um baita de um psiquiatra lá de Juiz de Fora, que tenho uma admiração muito grande por ele. Ele fala uma coisa importante ali, tudo bem, a gente precisa conversar sobre esses relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, que eles têm ali, eles entregam ali algo que estava sendo negligenciado socialmente há muito tempo, porém, nós não podemos esquecer de uma parte imprescindível, que é a parte que interessa psicologicamente, mais psicologicamente do que socialmente, porque a linguagem social vai e precisa se preocupar com outras coisas também. Cada parte tem a sua preocupação, tem a sua narrativa. Ele traz o seguinte, para a gente começar a se aprofundar, a gente precisa saber aonde foi feito esse enlace, aonde esse relacionamento... será que ele sempre foi abusivo, ele foi se tornando abusivo, mas onde que está esse enlace? Onde que ele mora? Porque exatamente esta preocupação com o enlace, que é a preocupação com o patológico, que é a preocupação que nos leva à alma, que nos leva a nós mesmos. Quando eu estou preocupado com esta relação eu-outro, o que isso está falando sobre mim? O que isso está reverberando de algum aspecto sobre mim? Aí eu estou interessado na vida como se a alma fosse este espelho que está me olhando o tempo todo. A alma é um espelho. Talvez mais que um espelho, mas ela é uma fonte, ela é um lago, né? Ela é transmutável. Né? Se a gente pensar até no próprio espelho, que figura melhor que o espelho para poder se falar de alma? Porque o tempo todo ele continua sendo o mesmo, porém, ele sempre muda a imagem dele a partir de quem está olhando. Essa é uma baita de uma figura para falar de alma. Uma baita. Dá para explorar bastante a figura do espelho, em diversos níveis, né? Então, o nosso espelho mais profundo é o patologizar. Se nós perdemos o contato com o patologizar, o espelho fica opaco. Ou talvez eu nem perceba que ele é um espelho. Eu tento tocar nele e não tem tato. A Nina está falando aqui. Tem uma dúvida. Quando falamos em retorno à alma ou entrar em contato com a alma, é uma visão essencialista do homem? Há pluralidade ou tem questões de síntese? É plural. É plural. A gente está falando aqui exatamente que essa imagem, né, que eu dei ali sobre o espelho, Nina, é para mostrar ali que a alma, ela tem interesses que são divergentes, que são estranhos, que são loucos, que são fantásticos, que são arrasadores, que são explosivos, que são nojentos. Então, todas essas características e essas qualidades vão trazendo toda a pluralidade. E a alma é isso que não está preocupado com o que deveria ou não estar acontecendo. Mas é aquilo que a preocupação da alma aí no caso é: eu preciso estar experimentando isso de alguma forma. A preocupação que a alma traz é a necessidade
de tocar, só que a maneira disso tocar é tocar por dentro. Eu tenho que perceber que de alguma forma, isso tem a ver comigo. Que parte disso tem a ver comigo? Então, a alma ela não está pronta. Ela não é algo pronto. Ela é algo que precisa ser cultivado. Então alguém perguntou em alguma live, agora não vou lembrar quem que foi, mas alguém perguntou se a alma já não vem pronta e tudo mais. Não. Ela não é uma tábula rasa, mas ao mesmo tempo ela tem interesses próprios, genuínos, individuais, que acabam de alguma forma ou outra se encontrando com a sua própria necessidade. Quando nós estamos falando desse enlace de relacionamentos, é a minha necessidade que está me encaminhando, de alguma forma ou de outra. É ela que está dizendo, olha, você precisa olhar para este tipo de relacionamento, porque tudo o que você está narrando sobre esse relacionamento é algo que você precisa perceber em você, para que quando você perceber isso em você, isso vai te dar o que a gente chama de insight. Quiçá, eu estou sendo talvez um pouco utópico, talvez. Mas o insight nesse sentido é de perceber que isso é uma característica autônoma que que fala, olha, isso estava acontecendo o tempo todo. Isso inclusive é uma visão, é uma perspectiva, sobre os sonhos, que eu acho que é bastante interessante, que o Jung traz e o Hillman, ele de alguma maneira ele até intensifica um pouco essa visão, que é a questão de que um sonho ele não está trazendo algo que deveria estar acontecendo. O Jung até fala um pouco sobre isso, que é um pouco complicado, mas eu vou talvez me embasar numa frase do Jung, que ele fala que o sonho é sua própria interpretação. O que ele está trazendo com isso? Que o que está acontecendo no sonho não é que já aconteceu, ou deveria estar acontecendo, ou que vai acontecer. Mas é o que está acontecendo agora. Inclusive, uma das técnicas que eu acho que até é interessante, só que ela não pode... Porque ela, dependendo de como ela for colocada, ela fica um pouco forçada, mas ela é interessante por ela mesma. Que é de colocar o sonho no presente, de narrar o sonho no presente. Narrar o sonho no presente é percebê-lo que ele está sendo colocado num palco. No setting ali, quando você coloca os verbos do sonho no presente, você está dentro do palco e os personagens deste sonho estão te interferindo, estão fazendo alguma coisa deles, porque você está no território deles, inclusive, e a maneira como você os olha pode torná-los hostis, pode tornar acolhedores, pode torná-los estranhos, pode torná-los obscuros e por aí vai. Inclusive uma pergunta interessante que acho que o Hillman traz naquele livro Ficções que Curam. Tem uma pergunta lá que é bem interessante, que ele faz para uma paciente, se não me engano. Vamos perceber o que talvez você esteja fazendo que faz com que ele haja dessa maneira. Ele, ali, um personagem onírico que a paciente teve. Ou seja, ele está colocando esses personagens em relação. Aquele personagem onírico não está tomando aquelas atitudes simplesmente por conta dele ser um louco, um desobediente, ou coisa do tipo. Mas ele é seu. Ele coloca ali dois sujeitos, a consciência e um sujeito que está aparecendo ali, que fala de uma narrativa inconsciente que ela não sabe sobre si mesma, coloca os dois ali em palco para conversarem. E aí começa, quando você conversa com o inconsciente, quando você conversa com o que você não sabe em você, dá angústia, mas ao mesmo tempo também é aonde a transformação ganha lugar para, quiçá, poder acontecer. Ela vai acontecer de alguma forma.
talvez com ou sem a colaboração do principal da obra ali. Talvez ele seja tão principal também, né? Seja um dos principais. Ok, pessoal, eu acho que hoje, né, comecei a live um pouquinho mais cedo, alguns minutos mais cedo. A gente desenvolveu, acho que até que interessantemente bem o tema. Acho que eu falei basicamente tudo que eu imaginei para falar sobre esse tema hoje, trazendo aqui um resumo. Trago aqui para quem ficou aqui até o final da live também, eu trago aí um convite, né? Este domingo eu vou fazer um seminário, né, sobre as complicações de um analista demasiadamente consciente. Aqui a Caju está perguntando, seria uma angústia necessária? Olha, Caju, eu acho que não é a angústia, ela é do próprio personagem. Só que, obviamente, se o personagem está dentro de mim, ela vai me atingir, né? E aí que tá. Não, ele não tem que ser curado dentro da perspectiva médica, tá? O que ele precisa é de lugar para atuar. É diferente. A cura em análise é um lugar para que isso seja atuado, para que isso seja até mesmo sublimado, por que não dizer assim, de alguma maneira? Não sublimado só no sentido de transformar em outra coisa, mas perceber que isso precisa de ar, precisa de leveza, precisa de um toque outro para que isso consiga também aparecer para mim, né? Dar a sua substancialidade. E bom, pessoal, eu agradeço muito ao pessoal que voou, né, o nosso tempo mesmo, né, voou bastante, que participou aqui da nosso encontro. Foi um encontro bastante, né, acho que teve bastante coisa, eu li pouco, mas que trouxe ali as leituras, acho que suscitou bastante devaneios. Agradeço ao pessoal que também está assistindo essa live gravada, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. E nos vemos no próximo Devaneios, pessoal. Até lá!